Shemot é um livro muito importante para a nossa consciência, né, para a consciência da nossa Teshuvá. Então tem certas coisas na Torá que é bom a gente ter conhecimento, a gente saber como que funciona. Agora, como que nós sabemos que Yocheved, a mãe de Moshe, e Miriam eram as duas parteiras que a Torá faz questão de mencionar elas? Shifra e Poá. Como? Gematria. Então, a palavra Yocheved, Miriam, Moshe e Luz, que está dentro de uma frase na Torá, essas palavras, quando a gente faz gematria dela, dá o número 884. Somando todas as letras, dá 884. E os nomes das parteiras, Shifra e Poá, em Shemot 1,15, dá o número médio dos dois grupos, né? A palavra Shifra e Poá e Yocheved, Miriam, Moshe e Luz, que também dá uma gematria de 884. Yocheved, Miriam, Moshe e Luz. Deu a luz, Or. Então, quando você faz essa gematria, você chega no número 884 e Shifra e Poá em Shemot 1,15 também dá 884. Bom, se os números são os mesmos, então a gente chega na ideia de quem eram as duas parteiras. As duas parteiras que desobedeceram o decreto do faraó. Agora, qual é a importância delas? Ravá, ela obedeceu a insinuação da serpente de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela obedeceu. A serpente foi lá na orelha dela, falou algumas coisinhas, ela gostou e aí ela pecou. Aí essas parteiras aqui, a serpente vem, fala que é para matar os meninos hebreus que nasceram naquele tempo, e elas desobedeceram. Então, aqui está uma ideia do obedecer e do desobedecer. E o nome tem a ver com isso. O seu nome tem a ver. O nome pelo qual o Eterno te nomeia, o nome pelo qual o mundo espiritual te reconhece, tem a ver com isso. Tem a ver com a sua missão e com a sua essência e com a sua pessoa. Agora, surge uma questão. Como que a sua essência ela é forjada? Ela é construída? Ela vem pré-estabelecida ou ela é feita? A sua essência. A sua essência. Não. Ela é você que constrói ela com as suas escolhas. A essência é nós que desenvolvemos ela. Também. É uma mitzvah. Mas nesse mundo em que nós vivemos, o tempo todo nós estamos divididos em escolhas. Fazer ou não fazer. Executar ou não executar. Todos os dias nós temos situações de escolhas. Agora, tem certas escolhas que é muito clara o tipo de decisão que você tem que tomar. Agora, tem outras não. Tem outras decisões que é muito secreta. E como tomar essas decisões? Aí vai depender da sua essência, daquilo que você constrói dentro de você. Por exemplo, muitas bênçãos vêm dos chamaim. Mas e o temor vem de onde? Quem é que produz o temor? É o Eterno que põe em você o temor ou é você que desenvolve ele? Então, se somos nós que desenvolvemos o temor, esse temor tem que partir de qual lugar nosso? Da nossa essência. Ou seja, então muitas coisas é nós que temos que produzir.
Então, quando vocês forem fazer as suas tefilote, é lógico que vocês vão pedir algo, né, em alguns tefilote, em outras é agradecer, outras é apenas conversar com o Eterno. Você tem que entender que certas bênçãos é você que tem que produzir, que o Eterno não vai te mandar ela. Ele não vai te mandar certas coisas. Então você tem que entender o que o Eterno manda para mim, o que eu posso produzir e o que o Eterno pode mandar para mim. Isso, irmãos, tem a ver com causa e efeito. Se você tem temor, se você é uma pessoa que tem temor pelo Eterno, quais são as coisas que você vai produzir? Desobediência, obediência, egoísmo ou ahavá? Injustiça ou justiça? Justiça. Mas tudo isso, o Eterno espera que você produza, para que você o imite. O pecado faz você faz você perder a aparência da imagem e semelhança do Eterno. A obediência faz você ficar parecido com Ele. Imagem e semelhança. Baruch Hashem? Mas que o Egito não acha essa característica de aparecimento com o Eterno, mas é importante que o Eterno não troque a gente a imagem e semelhança dele. Exatamente, Baruch Hashem. Isso fica mais ou menos assim, como a semente de trigo e a oportunidade de você estar na terra para plantar. Para poder O produzir. Eterno não vai roçar para você. Não vai semear para você. Apenas ele só colocou a semente. Ele criou a semente, né? Criou a semente para você desenvolver o seu plantio. O mais difícil ele fez, que é criar a semente, criar o alimento, né? Exato. Quem de nós poderia criar trigo, arroz, feijão? Criar mesmo. Nenhum de nós, nenhum ser humano. O máximo que nós podemos fazer é manipular, é manusear, é fazer alguma coisa, fazer um bolo, fazer, né, algo com isso. Aí para ele dar tudo isso para a gente vai querer que ele faça, né? Aí, e o problema é esse. E esse é um problema na hora de fazer a tefilá. Na hora de fazer a tefilá. Em um aspecto um pouco mais abrangente sobre essa questão de produzir, a vida que você leva é a vida que o Eterno te ofereceu? Você acha que a vida que você tem é o Eterno é assim que o Eterno quer? Uma vida miserável, uma vida de sofrimento, uma vida de escravidão, uma vida de injustiça? 95% hoje das pessoas do mundo inteiro totalmente devem uma vida não oferecida pelo Eterno. Simplesmente porque não produzem vida. Porque Isso é falta de produzir. Por mais que a gente passe algumas frustrações, mas ao lado do Eterno a gente sabe resolver. E o mundo hoje a gente vê que ele saindo de uma frustração, caindo no outro e ele não sabe resolver. Seguindo em obediência, faz toda a diferença. Já o mundo não sabe obediência de nada. Pode até tentar criar algumas coisas que tentam trazer uma aparência É ilusão, né? de ilusão, a gente sabe que no fundo não traz benefício. Não adianta. E isso tudo tem a ver com a nossa essência. Agora, qual o nome da sua essência? O nome da sua essência, é tudo aquilo que você produz. O que Moshe produziu a partir da situação dele? Moshe foi tirado das águas. Então o nome dele foi esse. Moses, em egípcio. E ele tirou o povo do Egito. Mas isso tem uma profundidade. Será que tirar do Egito é simplesmente sair do Egito ou é sair de um estado de imundície? Estado de imundície. E como que nós saímos de um estado de imundície? Através de quê? Através da imersão na água e sair da água. Não é repetir o que Moshe... Porque se Moshe continuasse na água, o que aconteceria com Moshe? Ele ia morrer como os outros meninos hebreus morreram. Esse não era o decreto do rei, que fosse jogado dentro da água, e o inverso não é ser tirado da água
e mocho não foi tirado da água, e quando você faz a imersão na água, e você sai da água, o que isso representa? Representa que você foi purificado de alguma coisa. Então mocho foi salvo da morte. A purificação era uma forma de salvação. Só que para você sair da água, você tem que passar por uma preparação, é óbvio, né? Mocho, depois do parto, ficou 3 meses escondido. Então hoje, quando a gente vai a uma mikveh para fazer uma TV lá, você passa por uma preparação. Você não pode entrar em uma mikveh de qualquer maneira. Que você vai ser tirado da água. Então o nome, ele tem muito a ver com a sua essência. E a sua essência tem muito a ver com a sua mão. Yad, mão em hebraico. A gente costuma falar que quando alguém mata alguém, o sangue está nas mãos de quem matou, do assassino. E o sinal da besta vai ser colocado também na mão, nos atos da pessoa. Então, nome e mão está conectado, tem uma conexão direta. Nomes. Aprendemos que são os pais que dão nome aos filhos na Torá. E em alguns casos é Elohim quem dá os nomes. Por exemplo, quem foi que deu o nome a Isaac? O Eterno. Porque Sara sorriu. Isaac, sorriso. Isaac, o primeiro hebreu, o hebreu dos hebreus, porque ele nasceu na terra prometida, é o nome que foi dado pelo Eterno. Avram e Sarai foram nomeados pelo Eterno para Abraão e Sará. Olha o Eterno tendo o trabalho de mudar o nome de uma pessoa. Será que é só para ficar mais bonito? Não. Claro que não. Mudou de Oshé para Yahoshua. E o Malar de Elohim dá um outro nome a Yaakov, Israel. E a partir dessas mudanças de nomes, a vida de todas essas pessoas mudam. Agora, será que se eu simplesmente trocar de nome e eu não alterar a minha essência, está tudo resolvido? Está tudo ótimo? Eu tenho que saber qual é o nome da minha essência. A minha essência vai se transformar em quê? Hoje. Se você pegar a sua vida hoje, a sua pessoa hoje, a situação que você está hoje, e você pudesse dar um nome a essa situação, que fosse alegre, que fosse triste, que fosse sofrimento, qual nome você daria a você próprio? Esse é o seu nome, de acordo com a sua essência, de acordo com o que você vive, de acordo com o que você representa no mundo. O que você representa no mundo hoje? A sua vida hoje, ela está essencialmente sendo o quê? Transformada, né? Mas já está do jeito que a senhora já queria? A senhora, então ainda não está transformada. É um processo, mas você vai escolher o que você quer ser. Eu quero ser um matizar. O matizar, eu posso demorar a processar ele? Pode ser um processo? O matizar pode ser um processo? Matizar é diferente. Mas a gente tem que ser matizar. Nós temos que ser... O problema é esse, é que a gente fica assim, mas eu não estou na vida que eu queria, eu estou passando por um processo. O matizar não tem processo, não. É pegar o trigo, molhar com água ali, amassar e pôr no forno para assar. A nossa vida é um matizar. Se você for pelo processo, você vai virar pão com fermento. O pão com fermento, ele é o processo. Ele tem que esperar fermentar. Mas o pão com fermento, ele tem que esperar a fermentação. Ele é o contrário do matizar. A ralar, ela tem que ser processada, porque tem que ser fermentada, tem que crescer, tem que inchar.
Mas o matzah, que é o pão de peças, que é o pão sem fermento, não, ele não tem. Por isso que a gente já tem que cumprir a Torá sem conhecer a lei. Sem compreender, sem entender. Sem entender. Então, muitas pessoas ficam no processo. E não muda, não altera, não faz, não vai na essência. Fica esperando. A hora que vê, virou um pão egípcio. Virando pão egípcio, não voltar de novo a ser trigo, Não volta. Agora, tem um processo para ser a ralar. Mas até o pão de ralar, por exemplo, a gente pode pegar um pão de ralar, começar a fazer no sexto dia e lá no Shabat, 5 horas da tarde, começar a assar? Para ser ralar, ele tem que ficar pronto. Tem que ficar pronto no sexto dia. No sexto dia. Aí tudo bem, aí está dentro da Torá. Aí é o ralar, é o pão de Shabat. As pessoas que estão nesse processo, nem é maçã, nem é ralado, né? Nem nenhum e nem outro. E é um pão egípcio, né? Porque, eu não vou fazer hoje, não. Eu vou fazer o pão amanhã. Eu posso fazer pão de Shabat no dia de Shabat? Não posso. É transgressão da Torá. Até que poder pode, mas faz como chorou, né? Não convém. Não pode. Não convém. Não pode. Simplesmente é transgressão. Não pode fazer. E a nossa vida vai passando, as coisas vão indo, o tempo vai passando e o pão egípcio vai crescendo. Do que você está sendo? Qual é a sua essência? Para você ser nomeado. E aí um dia quando você consegue chegar nessa essência, aí você para de perguntar assim: qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Você simplesmente sabe, porque você já sabe qual pão que você é. Baruch Hashem. Em Mitzrayim, Yosef era conhecido como Tsefanat Paneach, mas Yosef na Torá continuou sendo Yosef. Moshe, o libertador de Israel no Egito, porém foi nomeado por uma princesa egípcia. Mas a Torá é mais profunda que isso. Quando estudamos o Sefer Bereshit, percebemos Elohim criando o mundo, uma consciência baseada em terra e água, em trevas e luz, e então Elohim faz um homem, à sua imagem e semelhança. E estes passam a ser a testemunha e a consciência viva deste mundo. Bereshit encerra com a família de Jacó, livre em Canaã, e partindo para a escravidão Mitzrim. Eu fiz um resumo do livro de Bereshit para vocês. Eu vou lê-lo novamente. Em Mitzrayim, Yosef, ele era conhecido como Tsefanat Paneach. Lá no Egito, se falasse Tsefanat Paneach, todo mundo sabia que era o governador do Egito. Mas e se falasse Yosef? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas Moshe, o libertador de Israel no Egito, foi nomeado por uma princesa Mitzri. Se alguém falasse Moses em egípcio, todo mundo sabia quem era, né? O filho da princesa. Então Yosef, ele era conhecido como Tsefanat Paneach, mas para a Torá ele continua sendo Yosef. E para os egípcios, Mose era o filho da princesa. Mas na Torá é Moshe, o libertador de Israel. Mas a Torá é mais profunda que isso. Quando estudamos o livro de Bereshit 1 até o último livro, percebemos Elohim criando o mundo. Não é assim que começa o livro de Bereshit? Elohim criando o mundo? Então, começa uma consciência baseada em terra e água, separação de terra e água, separação de trevas e luz.
E então Elohim faz o homem à sua imagem e semelhança. E este homem, criado por Elohim, ele passa a ser a testemunha e a consciência viva deste mundo. Bereshit encerra com a família de Jacó. A família de Jacó livre em Canaã e indo para a escravidão egípcia. É assim que termina o livro de Bereshit. Então, o ambiente que Bereshit ele encerra é a família de Jacó indo para o Egito para se transformar em escravos. Quando Adão foi enviado para o Gan Eden, ele foi enviado para ser escravo ou livre? Livre, né? E quando ele foi enviado do Gan Eden para o mundo por causa do pecado? Livre ou escravo? Do teu suor você comerá. O povo de Israel no Egito tinha que suar para comer, né? Vocês estão vendo que é um ciclo que está se repetindo? E esse ciclo acontece com você também, só que com outros atores, outros cenários, outros nomes e outras mãos, outros culpados, outros responsáveis. E você nem sempre consegue ler e perceber o que está acontecendo na sua vida. E a Torá está dando, de forma muito simples, de forma muito clara, a maneira pela qual você se liberta. Está dando todas as ferramentas e chaves, entendimentos e conhecimento e sabedoria para você se libertar. Só que você tem que prestar atenção. Você tem que produzir a essência de libertação. Porque mesmo que Moshe ele seja o libertador de Israel, muitos rejeitaram Moshe. Muitos rejeitaram a essência de Moshe. Moshe era o libertador de Israel. Mas só isso era suficiente para libertar todos os israelitas? E quantos israelitas que foram libertos do Egito, da terra do Egito, mas não libertaram o Egito de dentro deles? Quantos israelitas morreram no deserto por continuar com o Egito dentro, sendo escravo do Egito? Não entendendo que Moshe tinha a essência de libertador, mas que cada indivíduo ele é responsável pela sua própria libertação. Não adiantava só Moshe libertar o povo do Egito. Cada um tinha que buscar pela sua libertação. Então depende de cada um. O trabalho de tirar o povo de dentro da terra do Egito, ou o trabalho de Moshe, que o Eterno ordenou por Moshe, né? Trabalhou por mão de Moshe para tirar o povo do Egito. Agora o trabalho de tirar o Egito de dentro do povo é o trabalho de cada pessoa, de cada indivíduo. Então isso o Eterno não vai fazer, não fez por eles e nem vai fazer por nós. Não vai fazer. Não vai fazer. Exato. Agora, a essência que você vai produzir, o nome que você vai alcançar, você pode se chamar de feliz? Sou super feliz? Você consegue falar assim, eu sou super feliz. Esse nome, você pode se dar esse nome? Acho que é. Hã? Porque a minha tendência é não, eu diria uma palavra, só agradecido. Baruch Hashem, já é um nome bom. É um nome bom. Feliz, não, só agradecido. Mas só de você começar a ter a consciência que você precisa se libertar da infelicidade, só isso aí já é algo muito bom. O problema é que muitas pessoas não conseguem enxergar que precisa se libertar da infelicidade para que seja feliz. Agora, quais são as amarras? O que te prende na sua infelicidade? O que prendia os israelitas de realmente se libertarem do Egito enquanto estavam livres no deserto? Por exemplo, Moshe, lá no deserto, como líder do povo de Israel, ele era o perigoso chefão, o grande sol do Oriente, o gerente cacique. Moshe era líder dele próprio, mas não era líder, não era chefe das outras pessoas. Inclusive a palavra Cohen, né, que é sacerdote,
ela também ela significa ser chefe. E quando o Cohen ele vai prestar um serviço para um chefe, quando um israelita chega e precisa do serviço do Cohen, o Cohen tem que ser chefe de si mesmo. E ele só trabalha para outra pessoa se aquela pessoa consegue ser chefe dela própria. É por isso que quando as pessoas levavam sacrifício, né, um cordeiro, algum animal para ser sacrificado por conta de algum pecado, a pessoa tinha que colocar a mão na cabeça do animal e fazer uma semirá. Ela usava o quê? As mãos. E ela colocava a mão na cabeça do animal e ela confessava o pecado. E a partir do momento que ela começava a falar do pecado dela e se arrepender daquele pecado, aquele pecado ia para o sangue do animal e o animal era morto, o sangue era derramado e o pecado era perdoado. É a semirá, a transferência que é feita pela mão. Baruch Hashem. Então, o livro de Bereshit, ele encerra com a família de Jacó livre em Canaã e partindo para a escravidão egípcia. Shemot nos traz a ideia de um libertador. Shemot, ele nos traz a ideia de um libertador. Olha o nome, Shemot, nomes. Através da nomeação, o libertador de Israel, ele é conhecido. E o livro de Shemot, nos primeiros versos do capítulo 1, fala o nome dos filhos de Israel. E depois fala o nome das parteiras, fala Faraó, só que Faraó não é um nome, é um título. E depois disso tudo, só vai mencionar um nome quando vai falar de Moshe, do nome de Moshe. A importância que são os nomes. Então surge uma questão. Você quer ser chamado de qual nome? Qual nome que você quer ser chamado? O que você quer para a sua vida? Nomeia. Moshe era o libertador de Israel porque ele foi tirado das águas. E você? Qual o nome que você quer se dar? O nome que você pode ser chamado pelo que você sente e vive, tá bom assim? Ou não? Ainda não. Precisa do nome melhor. Você pode melhorar ainda mais. E o que você está esperando? O que falta? O que falta para você melhorar? Coragem? Se for um tapa na orelha, pode vir que eu dou. Se for falta de te acordar, vem em mim. Vem em mim que eu ajudo. Baruch Hashem? Eu nunca bati ninguém não, viu? Só nas crianças com as varinhas, viu? Mas se os adultos precisar também, é só falar. Shemot, ele nos traz a ideia de um libertador, onde o Sefer HaTorá é criado e muda a consciência humana para a consciência humana israelita. Ou seja, em vez de você viver na consciência humana, simplesmente, você tem que entrar na consciência humana israelita, subir numa hierarquia. Atingir um patamar de santidade. Elevação. O livro de Shemot, nós aprendemos que o livro de Bereshit, ele começa com a criação. Aí ele fala da separação da terra e da água, da luz e das trevas. Elohim cria o homem a sua imagem e semelhança. E a partir daí o homem passa a ser testemunha e ter a consciência da vida deste mundo. Então, Bereshit, ele encerra com a família de Jacó livre em Canaã, porém indo para ser escravo no Egito. O livro de Shemot, ele nos traz uma outra ideia. O que você vai ter que prestar atenção no livro de Shemot? Onde o Sefer HaTorá, o livro da Torá, é criado. Onde é que o livro da Torá é criado? No livro de Shemot.
não no livro de Bereshit. O livro de Bereshit é criado a humanidade, os animais, a terra, é separada da água, luz separada das trevas. Mas o livro mas a Torá, a criação da Torá não é em Bereshit, é em Shemot. É onde você deixa de viver na consciência simplesmente humana e passa a ter a consciência israelita. O humano não tem Torá. O israelita tem Torá. O humano é sem a consciência da Torá. Os povos vivem com a sua inteligência, sabedoria, ciências, cultura, tudo. Religiosidade, tecnologias, com a consciência humana. Mas o israelita, ele vive com a consciência da Torá. Aí é um israelita. Então isso é o livro de Shemot. Uma imagem e semelhança do primeiro Adão sem pecado, ou seja, aquele que acerta o alvo. Quando o Adão foi feito, ele foi feito a imagem e semelhança de Elohim, ele não tinha pecado. E ele tinha Torá. Aí ele pecou e ele perdeu essa imagem e semelhança. E como que nós recuperamos essa imagem e semelhança? Escrevendo a Torá no nosso coração. A partir daí a sua essência muda e o seu nome muda. Então, aquele nome de tristeza, de sofrimento, de luta, de depressão, de ansiedade, de todo tipo de coisa ruim, de todo tipo de necessidade e miséria possível, e dor de alma, dor de corpo, fica para trás. Agora, na consciência israelita, com a Torá escrita no seu coração, isso não mais pode estar com você. Porque o Eterno, ele, a partir da sua essência, de você desenvolver na sua essência, aí o Eterno pode te proporcionar sabedoria, ele pode te proporcionar alegria, ele pode te proporcionar saúde, mas você tem que mas tem que partir da sua essência. Aí você alcança isso no Eterno. Baruch Hashem. E novamente o alvo, a Torá, é nos dado como uma nova oportunidade. Todas as pessoas do mundo, em todos os tempos, nações e línguas, têm acesso a essa oportunidade. Ou seja, se você quer ter acesso a uma oportunidade de vida, e vida abundante, vida que chega, derrama, é a Torá escrita no coração. Você vai se libertar de todos os pesadelos e males que o Egito ele possa trazer. Baruch Hashem. Bereshit e Shemot se misturam com Yosef e Yaakov, que trouxeram muitos benefícios para Mitzrayim. Yosef revelou 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, e salvou os Mitzrim, os egípcios, da fome e do caos. Através da vinda de Yaakov para o Egito, para Mitzrayim, os 7 anos de fome foram reduzidos para 2 anos apenas. Pois assim que ele chegou, Yaakov chegou em Mitzrayim, o rio Nilo voltou a ter muita água, podendo novamente produzir alimentos e abastecer a terra. Então Yosef, que veio lá de Bereshit, ele beneficiou o Egito. E Yaakov, quando vem para o Egito, beneficia o Egito. Baruch Hashem. Ou seja, eles mudaram o mundo com a essência deles. E qual que é a sua dificuldade de você mudar o seu mundo? Só o seu. Não fica preocupado em mudar o mundo. Se o Eterno for te usar para mudar o mundo, ele vai usar a essência que você usou para mudar o seu. Exato. Yosef morre e com ele a sua essência se vai. Yaakov morre e a sua essência se vai. E o mundo é retransformado novamente. Yaakov morre e a sua essência se vai. Yosef morre e a sua essência se vai.
E o mundo é retransformado novamente. E surge um novo faraó. Porque não tinha ninguém mais no mundo com aquelas duas essências. Então o mundo foi modificado porque aquelas duas vidas se foram. E surge um novo faraó. E esse faraó escraviza o povo de Israel. Porque não tinha mais a essência de Yosef e nem a essência de Jacó. Vocês estão vendo o quanto a essência é importante? Você produzir luz, você produzir Torá, você produzir justiça, você produzir ahavá, misericórdia, perdão. A sua essência pode mudar o mundo. Da mesma forma que o mundo pode mudar você. E geralmente de forma negativa. Não é assim que funciona? Sim. E bem negativo. Yosef morre e um novo faraó começa a governar. E ele e o povo Mitzrim ficaram com medo dos israelitas que se multiplicavam muito. Se eles multiplicavam muito, é porque eles faziam muito fuque-fuque. E o povo ficou com medo do povo que fazia muito fuque-fuque. Ou você acha que os filhos nasciam assim, igual banana lá no pé de bananeira? No fuque-fuque, né? Tem que ter muito fuque-fuque. E sem Viagra, não sabe nem de Viagra. Ele então escravizou os israelitas. Então seus astrólogos informaram que nasceria um menino hebreu, que libertaria os filhos de Israel da escravidão. Assim o faraó decretou que todos os meninos que nascessem a partir daquele dia fossem jogados no rio Nilo. Fossem jogados na água. Muitos meninos nasceram. A mãe de um menino o escondeu por 3 meses. Depois disso, não podendo mais esconder dos Mitzrim. Qual era o nome de Moshe antes de ser Moshe? Eu sei. Durante 3 meses, vocês acham que ele não tinha nenhum nome? Provavelmente. E qual era esse nome? Essa que era a minha pergunta que eu ia fazer. Só daqui 3 anos e meio. O nome dele e o nome do pai dele. Da mãe você era... Não, o do pai dele é Amiram. O do pai dele é Amiram. Miramim. Amiram. Não, o do pai é... Tem, lógico que tem, ué. Tem, claro que tem. 3 meses, eles nem colocar o nome do Salvador, e não é o nome que a princesa, porque se for o nome que a princesa deu, Moshe é o nome que a princesa deu, né? Mas qual o nome de Moshe? Em primeiro lugar, você tem que ter a consciência que ele não era egípcio. Ele era hebreu. E quando os filhos hebreus nascem, não vão botar nome depois, já tem um nome. Então ele tem um nome sim. Tem um nome, com certeza. E aí, qual o nome? Vocês falaram que estudaram a Paraxá de hoje. Eu estudei. Vocês leram. Está escrito lá na Paraxá que vocês leram. Mas tem geometria aí, né? Não, tem geometria não. O nome está literal. É o nome mesmo, literal. O nome está literal. Hã? Yadiai de Shlomo, Salomão. Moshe tem um nome. E o nome de Moshe também está escrito em Bereshit. Mas está escrito literalmente. E está em Bereshit também o nome de Moshe. É só pegar as situações que elas vão se repetindo, dá para descobrir. De forma simples e clara. Mas nome mesmo? Nome mesmo. Está escrito o nome de Moshe lá. Vamos seguir em frente? Baruch Hashem. Nós vamos colocar lá e vamos estudar, né? Tem que usar aqueles 4 livros lá Para descobrir. Precisa do Pardes. mandar para o Moisés. Precisa do Pardes. Porque o nome dele também está lá em Bereshit. Quantos nomes que o Mashiach tem? Conselheiro, Príncipe da Paz, Eu ia falar libertador. Libertador. Tem também. Não, mas nesse nome não. Moshe, quando ele nasceu, ninguém chamou. Esse aqui é o Libertador, não. Ninguém falou nada disso. Está escrito. Interrogação, tem
Não, mas está escrito, né? Não é dada a função dele, mas está escrito. Está lá. Você falou que é nível Pardes? Nível Pardes. O Eduardo já está no caminho já. Mas esse não foi o pai que deu na Bíblia lá? Não é assim tão fácil, não. Tá? Não é assim também, não. Tá mais... Tá na história. Eu vou usar os 4 deles para chegar lá. Tá no caminho certo. Baruch Hashem. Muitos meninos nasceram e a mãe de um menino o escondeu por 3 meses. Depois disso, não podendo mais esconder dos Mitzrim, colocou ele numa cesta e lançou no rio Nilo para sua sorte e providência eloímica. Nesse dia, a princesa Mitzrim, egípcia, estava na beira do rio e encontrou o menino e o levou para sua casa. E ela desobedeceu um decreto real. Um crime para as leis Mitzrim, mas uma obediência à providência eloímica. Ou seja, ela desobedeceu o decreto do governante da terra, das leis dos homens, mas obedeceu Elohim. Isso era terrível. Terrível. Isso é ainda mais filha do faraó. Aí se encontra com a mesma situação de matar o carneirinho no Egito. Por aí. 3 mulheres foram responsáveis para o cumprimento da vontade eloímica. E isso promoveu a continuidade do povo de Israel. Elas eram Yocheved e Miriam, que eram as parteiras das mulheres de Israel. Elas desobedeceram a ordem do faraó de entregar os meninos que nasceram para serem jogados no rio Nilo. Elas temeram o Elohim e desobedeceram o faraó. 3 mulheres foram responsáveis pelo cumprimento da vontade eloímica. Uma era Yocheved, a outra era Miriam, e a outra era a princesa do Egito. E essas mulheres são responsáveis pela continuidade do povo israelita, do nascimento de Moshe, pelo recebimento da Torá no Monte Sinai, pela construção do Mishkan e muitos outros acontecimentos. Foram de responsabilidade dessas 3 mulheres. O ato delas gerou um efeito cascata que age até os dias de hoje. Então, se hoje vocês estão aqui sentados, ouvindo Torá, mudando a vida de vocês, se isso que vocês estão aprendendo aqui hoje está acendendo a chama e criando uma oportunidade de elevação, foi por causa dessas mulheres. Olha o efeito da essência. Yaakov morre, a essência se vai. Yosef morre, a essência se vai. E surge um novo faraó. E agora tem a essência de Yocheved, a essência de Miriam e a essência da princesa do Egito, chamada Batiá. 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 Casa de Iá. Olha, surge essência, surge novas essências. E é justamente isso que o Eterno está buscando em nós. Põe a porta um pouquinho, irmão, por favor. E é justamente isso que o Eterno está esperando de nós. Ele quer usar a sua essência nesse mundo. Ele não usou a essência de Yocheved, de Miriam e da princesa do Egito para mudar o mundo. E o que elas fizeram lá atrás, até hoje, causa efeito. Você sabia que cada coisa que você faz causa efeitos? Você tem que pensar que se aquilo que você faz causa efeito para o mal ou para o bem. Trevas ou luz. Dor ou prazer. Tristeza ou alegria. Injustiça ou justiça. Você tem que entender se você produz essas coisas. Você tem que analisar isso.
e sem ser um juiz bonzinho para você próprio. Porque nós somos assim, né? A gente julga mal as pessoas, mas quando a gente vai se olhar, a gente não se julga. E o que significa tefilá? Julgar-se a si mesmo. Muito pode a tefilá de um justo, porque ele julga muito a si mesmo. Baruch Hashem. O temor a Elohim deu grande capacidade profética e força para enfrentar o decreto de Faraó. Olha só a base da essência dessas mulheres. O temor a Elohim deu grande capacidade profética e força para enfrentar o decreto de Faraó. Então, quando Yocheved, Miriam e a princesa do Egito desobedeceram um decreto do Faraó, do governante, elas tinham que ter um temor em algo. E era temor em quem? Elohim. Então foi a partir do temor que elas produziram dentro delas, é que a essência delas começou a ser trabalhada, começou a ser mudada. E o Eterno começou a fazer uso dessa essência. Agora, se a essência ela é injusta, ela é ruim, ela é má, o Eterno vai fazer uso? Ah, o Eterno não me usa. O Eterno não me usa. O Eterno não escuta as minhas tefilote. Eu peço e não acontece. A Laura pediu para me orar para a irmã dela, a Ana, para ficar grávida, né? Tem 2 meses isso. Tem 1 mês e meio que ela está grávida. 1 mês e meio. Ontem até vi o feijãozinho lá no útero dela. A sementinha, né? Então, irmãos, tem que produzir. Você tem que produzir essa essência. Para o Eterno usar a sua essência. Mas você tem que ser chamado de justo, de conselheiro, de ou de arrod, de humilde. Você tem que ser chamado disso. Você tem que ter esses nomes em você. Baruch Hashem. O temor a Elohim deu grande capacidade profética e força para enfrentar o decreto de Faraó. Temor a Elohim é o princípio da sabedoria. O mesmo aconteceu com Avram na situação da Akedah, em Bereshit, capítulo 22, verso 12, onde até está escrito: agora sei que Abraham é temente a Yah, porque ele ia sacrificar o próprio filho, porque o Eterno assim decretou. O temor aos céus, chamado Irat Shamayim, tem como objetivo superar a nós mesmos. O que é o temor aos céus? É você se superar. É você olhar tudo que está de errado em você, e quando você vai olhar isso, não é você pensar assim, o que está errado em mim que me prejudica? O que está errado em mim que prejudica a minha esposa? O que está errado em mim que prejudica os meus filhos? O que está errado em mim que prejudica os meus pais? O que está errado em mim que prejudica os meus irmãos, os meus colegas? É aí que começa o temor. E você fazer essa análise, você descobrir, você achar em você essas falhas que você tem em relação às outras pessoas, e você corrigir. Amém? Baruch Hashem. O temor aos céus, chamado de Irat Shamayim, tem como objetivo superar a nós mesmos, muito mais que os nossos inimigos. A gente quer superar os inimigos, as adversidades. Mas você já parou para pensar que quando você se supera, as adversidades enfraquecem ou desaparecem? Às vezes você vê uma situação e você transforma ela num monstro. E você não consegue superar, passar, você não consegue vencer. Aquilo te aflige, te machuca, te entristece. Simplesmente porque você vê um grãozinho de areia e você acha que é uma montanha. Comenta aí
Você supervaloriza algo que... O temor aos céus, Irat Shamayim, tem como objetivo superar a nós mesmos, muito mais que a nossos inimigos. É a forma elohímica da superação dos obstáculos que aparecem à nossa frente. Então, qual é a forma elohímica de superar os obstáculos que aparecem à sua frente? Ter temor aos céus. É você se olhar e você achar os seus defeitos, as suas dificuldades, principalmente aquelas em relação às outras pessoas. É a forma elohímica da superação dos obstáculos que aparecem à nossa frente, com a finalidade de tentar nos afastar do caminho espiritual correto. Porque se você não consegue superar a sua própria essência, vai surgir obstáculos na sua vida que vão tentar afastar você do caminho espiritual correto. Vai te afastar do eterno. E é nosso nível de Irat Shamayim que determina o nosso nível de Emuná. Então, você quer medir a sua Emuná, é você saber qual o nível de temor que você tem pelo eterno. Agora, como que eu faço essas medições de forma precisa? Como é que eu trato as pessoas à minha volta? Eu sou justo? Eu sou injusto? Eu sou bruto? Eu sou delicado? Eu sou compreensível? Eu sou ignorante, estúpido? Esses são os medidores precisos e certeiros. Para você não ter dúvida. Justiça ou injustiça? Justiça ou injustiça? Você provoca luz ou trevas? Alguém faz algo que você não gostaria que fizesse. Como é que você reage? Dá um coice? Briga? Xinga? Humilha? Julga? Detona? Destrói? Isso é produção do Shamayim ou é produção do inferno? Inferno. Aí você sabe onde é que você está. Aí você sabe qual nível que você está. Quem está no inferno é porque tem temor ao inferno. Quem está no Shamayim é porque tem temor ao Shamayim. Muito simples. Você vai saber onde é que você está, qual o seu nível espiritual. Muito simples. Basta você medir como você trata as pessoas próximas a você. Então, quem é casado, a partir do cônjuge ou da cônjuge. Quem não é casado, aí vai olhando as outras pessoas à sua volta. Pai e mãe. Pai, mãe, filho, vizinho, amigo, colega, primo, tio, com quem você trabalha, com quem você presta serviço. Pronto, você tem a régua de medição precisa. Se você é daquela pessoa que alguém te ofende ou não faz o que você gostaria, e você produz trevas, em vez de você ajudar aquela pessoa a corrigir, a melhorar. Ah, mas fez foi por maldade, por ignorância, eu já avisei, já falei, e mesmo assim fez. Tá, mas isso não é desculpa para você produzir trevas. Tenha paciência, tenha tolerância com as outras pessoas. Baruch Hashem. Faraó só tinha temor. Olha só o mau exemplo aqui, ó. O faraó, por exemplo, ele só tinha temor quando passava por lutas, pelas pragas. Assim que a luta passava e ele estava seguro, fazendo churrasco, o temor passava. Ele está por cima, ele está com a espada na mão, ele está com o cajado, quem manda é ele. Ele só tinha temor na hora que a coisa estava ruim para o lado dele. Na hora que ele estava com o cajado na mão, com a espada na mão, aí o temor acabava. Irat Shamayim é avaliada em momentos de Nisayon. O que é Nisayon? Em momentos de teste. O seu temor aos céus, ele é avaliado pelo Eterno nos momentos que você passa por provações, por testes. Nisayon. Não é quando você está fazendo churrasco, que está tudo muito bom, todo mundo está concordando com você, todo mundo está ali juntinho.
Isso aí não. Isso aí não é Nisayon. No fim da praga de granizo, que foi a 7ª praga, o faraó reconheceu diante de Moshe que pecou e que Elohim é justo. Que tanto ele como o povo egípcios eram ímpios. O faraó ainda pede a Moshe que ore a favor dele. Shemot capítulo 9, do verso 27 ao verso 28. Então, durante a praga Barad, a praga dos granizos, né, que caiu do céu, que foi a 7ª praga, nesse momento de luta, de dificuldade, Faraó teve temor aos céus. Reconheceu que pecou, que o Eterno é justo, que tanto ele, Moshe, como o povo, que tanto ele, o Faraó, e todo o povo egípcio eram ímpios. Ele reconheceu. Que homem bonzinho ele. O cara começou a reconhecer os próprios defeitos. E Faraó ainda pede a Moshe que ore a favor dele. Aí sim, aí esse cara aqui converteu. Não converteu? Por baixo da carne seca. Hã? Tá por baixo da carne seca. Tá por baixo É. da carne Mas Moshe era muito esperto, era experimentado na Torá, um homem com paciência, com mansidão e com temor ao Eterno. Já que o faraó pediu para orar, para fazer uma tefilá, então faça uma tefilá, Moshe. Seja um super-herói. Salve o faraó, abençoe o faraó. E Moshe, como tinha temor, fez uma tefilá. Mas, quando Moshe rezou, ele fez uma observação. Isso está no livro de Shemot, capítulo 9, verso 30. Eu sei que você e seus servos ainda não temem Iá. Olha a observação de Moshe. Tudo bem, eu faço. Mas eu sei que você e seus servos ainda não temem Iá. Ficou na cara do faraó. Moshe sentiu que o temor a Elohim do faraó só existia dentro do sofrimento de Nisayon, dentro do sofrimento dos testes. Mas que em situação de segurança e conforto, o temor acabaria. As mãos de Faraó ainda carregariam muitas culpas. As mãos de Faraó ainda carregariam muitas culpas. Ou seja, tem gente que só tem temor ao Eterno quando está passando por sofrimento. Quando para de ganhar dinheiro, as contas começam a chegar, as cobranças começam a vir, o luxo que gosta de viver cai o nível. Acabou o churrasco. Não tem mais churrasco. Não tem mais churrasco. Tempos de provação. Aí o temor vem. Mas quando está ganhando bem, quando o sucesso está batendo na porta, quando está tudo uma maravilha, o cajado está na mão, a faca do churrasco está na mão, a churrasqueira está com a brasa ardendo, aí não tem temor ao Eterno. É o rei de barriga cheia. E esses reis de barriga cheia são os piores que tem. São os mais falsos que tem. Olha o faraó sendo um rei de barriga cheia. Baruch Hashem. Mas que em situação de segurança e conforto, o temor acabaria. As mãos de Faraó ainda carregariam muitas culpas. Mas afinal, para que servem as mãos? Até que nós falamos do nome e da essência, né? Ou seja, do nome que você deve receber, ele é nomeado de acordo com a essência. Por exemplo, vamos analisar a essência.
Se eu falar assim para você, eucalipto. Você lembra do cheiro de eucalipto, não lembra? Não é isso? Se eu falar manga, cheiro de manga. Café, o cheiro de café. Ou seja, cada nome que eu falei aqui vai lembrar de vocês de algo específico, de uma essência específica. Então, até agora, até esse momento que nós falamos de essência, nós falamos mocho. Quando fala mocho, você lembra de quê? O libertador de Israel, tirou o povo do Egito, ele foi tirado das águas. Pronto, esse é o nome. Agora você consegue se dar um nome, você consegue se nomear pelas coisas que você produz aqui no mundo. Qual o nome que você merece receber? Pelo que você faz, pelo que você produz aqui no mundo, pelos resultados dos seus atos, dos seus comportamentos. Qual o nome que você pode ser chamado? Pedrinha de sal com sabor sem sabor. Hã? A pedrinha de sal com sabor sem sabor. Então, agora vamos falar de outro assunto, de mãos. Para que servem as mãos? Shemot, capítulo 2, verso 13, Moshe encontrou 2 israelitas discutindo. Era Datan e Aviram. Então um deles levantou a mão para golpear o outro. E Moshe gritou, rachá! O que é rachá? Não é rachá não, viu? É rachá. Não confundam. Rachá significa perverso. Porque você golpeia o seu companheiro. Isso está em Shemot, capítulo 2, verso 13. Ou seja, ele chamou o cara de perverso, não porque ele bateu na pessoa, só de ter levantado a mão. Só isso é suficiente para a essência dessa pessoa ser nomeada. Rachá, perverso. E o perverso, ele tem essência no Shamayim ou no Sheol? Sheol. Ele não tem essência no Shamayim. Ele tem essência no Sheol. Tudo bem, houve uma briga. De repente pode ser que o que levantou a mão, ele estava sendo vítima do que ele queria bater. Às vezes ele ficou ofendido com alguma coisa. Ou ele foi roubado, ou outro cometeu algum tipo de injustiça, fez algo que ele não gostaria, e ele pega e levanta a mão. Então só o ato de levantar a mão, uma pessoa já pode ser chamada de rachá. É o que ele está produzindo no mundo. É o que a essência dele está produzindo no mundo. Perversidade. É assim que é se levantando a mão que se resolve uma contenda. E esse levantar a mão, ele significa muito mais coisas. Aquelas pessoas que costumam apontar o dedo. Aquelas pessoas que costumam julgar. Aquelas pessoas que costumam ser juízes. Acusadores. Porque se o cara está levantando a mão, e ele é chamado de irachá, é porque ele acha que ele está com a razão. E agredir o outro, levantando a mão, é ter razão pela Torá? Isso é produzir luz, justiça, bondade, perdão, misericórdia, ahavá. Então, se alguém te agride, se alguém te ofende, se alguém te rouba, se alguém te prejudica, pela Torá você vai levantar a mão? É assim que resolve as coisas? Claro que não. É óbvio que não. Baruch Hashem. A palavra usada por Moshe é rachá, que significa perverso. A Torá está trazendo um grande exemplo de falta de irat shamayim, temor aos céus. O homem nem tinha agredido o companheiro, mas Moshe já considera um perverso. Significa que nem precisa bater fisicamente em outra pessoa. Basta ter a intenção e o ato de perversidade já é praticado. Inclusive o ato de apontar o dedo, o ato de julgar. Uma pessoa comete um erro, uma pessoa falha,
uma pessoa peca, uma pessoa transgride, e ela te prejudica com isso. Você vai levantar a mão? Ou você vai auxiliar, ajudar, aconselhar, buscar justificar para que aquela pessoa se corrija, ou seja, dar a oportunidade de correção, de perdoar, de retificar, de fazer um ticum, permitir que aquela pessoa faça uma techuvá. Então, o urachá, que é o ato de levantar a mão, de perversidade, aqui no caso dessa paraxá, é um ato maligno, terrível, injusto, um ato digno de quem está com a barriga cheia de churrasco, de carne do Egito, e não de o coração cheio de Torá. Uma coisa é aqueles que gostam de encher a barriga de carne do Egito. Outra coisa é aquele que gosta de encher o coração da Torá. É diferente. E carne Loucaxer. Mas uma pessoa que era achar, se ele come uma carne kasher, ele está fazendo algum bem? Não adianta ele comer carne kasher. Ele come carne kasher, mas ele aponta o dedo, e aí? Ele próprio, a carne, ela era kasher enquanto estava na churrasqueira. Depois que ele colocou dentro da barriga, ele mesmo contaminou a carne. Transformou ela em loucaxer. Ele mesmo tornou a carne imunda. Ele mesmo transformou a carne em carne imunda. Então não adiantou. Esse pode comer porco tranquilo. Da mesma forma, pode ser Não vai fazer diferença. Ou seja, para a gente poder falar que comeu uma carne kasher, nós temos que estar kasher. E o urachá, o que aponta o dedo, o acusador, pode comer carne de porco. Porque não vai fazer diferença nenhuma. Baruch Hashem. O ato de perversidade acontece mesmo sem levantar a mão. Basta levantar uma acusação, negar uma ajuda, deixar de realizar ou provocar a justiça, abandonar ou acusar um justo como Yosef ou Yeudá. Isso é um ato de rachá. Então vamos aprofundar um pouquinho mais. Baruch Hashem. Yosef foi acusado pelos irmãos? Rachá. Eles até venderam ele, queria matar, mas venderam. Yosef, ele foi acusado pela mulher de Potifar? Perversidade. Rachá. O novo faraó, que entrou por último, ele era perverso? Rachá. Então, o ato de rachá, de perversidade, ele acontece mesmo sem levantar a mão. Basta levantar uma acusação, negar uma ajuda, deixar de realizar ou provocar a justiça, abandonar ou acusar um justo como Yosef ou Yeudá. Isso é um ato de rachá. Aí muita gente pensa que acusar, que deflagrar uma acusação é um ato de justiça, e não é. O que é um ato de justiça? É quando alguém comete um erro e você consegue provocar alguma coisa em que esse erro seja corrigido. Simplesmente acusar, trazer à tona, apontar o dedo, sem dar oportunidade, sem criar o ambiente de perdão, de correção, de conserto, isso não é justiça. Para ser justiça, tem que criar o ambiente de perdão, de correção, de conserto, de ticum, de retificação. Isso é buscar a luz do mundo das trevas. É riscar um fósforo e queimar todas as trevas. Todas as trevas. Yadiá, a mão de Yah, a sabedoria de Yah. Cada membro de nosso corpo foi criado para cumprir diferentes mitzvot. Cada membro
do nosso corpo foi criada para cumprir diferentes mitzvot. Cada órgão, cada membro, orelha, nariz, testa, boca, cabelo, tudo, pé, unha, tudo foi criado para cumprir mitzvot. Quando o membro não é utilizado por quem foi nomeado, a tal alma e tal corpo constitui-se em transgressor da Torá. Quando um membro não é utilizado para a qual foi nomeado, a mão foi nomeada para quê? Para fazer justiça, não é isso? Então, apontar o dedo é fazer justiça? Então, quando um membro ele não está sendo utilizado para o qual ele foi nomeado, Yad, a tal alma proprietária daquele membro e o corpo constitui-se em transgressor da Torá ou desobedecer Elohim. Então, se os meus pés me levam para transgredir a Torá, eu estou sendo um transgressor da Torá. Os meus pés foram feitos para caminhar a favor do Eterno, não foi isso? Para levar as boas novas, as Bessorot. Então, cada órgão do nosso corpo ele tem um momento certo de cumprir o mitzvah. Por exemplo, lavar as mãos é cumprir o mitzvah. Meio tradicional, mas não deixa de ser. Pendurar tzitzi nas minhas roupas, no meu corpo, as mulheres cobrir a cabeça na hora de fazer as suas tefilot, eu usar a boca para comer algo kasher, algo puro, eu sempre usar os olhos com bondade, sem malícia, sem desejar a mulher do próximo, eu filtrar aquilo que eu escuto, a hora que alguém vier com lachonará, ou com injustiça, ou com urachá, com perversidade, os meus ouvidos se tampam, usar a língua para fazer fofoca, falar mal dos outros, criar contenda, a hora que eu não faço isso, eu estou fazendo justiça. Se a minha língua está calada, ela está cumprindo Torá? Não, ela está parada. Não está cumprindo Torá. Se eu não estou fazendo a matizar, o pão de peça, o pão sem fermento, a minha mão está parada, ela está cumprindo Torá? Não está cumprindo Torá. Mas se eu começo a fazer o matizar, se eu começo a folhear a Torá para me estudar a Torá, eu estou usando a mão para cumprir Torá. Se eu estou lendo, eu estou usando os olhos. Se eu estou orando, eu estou usando a boca. Então, todos esses membros, existem os momentos em que eles cumprem a Torá. E momentos que eles não estão cumprindo a Torá. Mas existe um membro que está no homem, que depois que ele é circuncidado, ele cumpre a Torá 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês. Ele está em cumprimento de Torá o tempo todo. Usando ou não usando. Qual órgão que é esse? Que faz a circuncisão? Pênis. O bilu. É o bilu. O bilu cumpre Torá o tempo todo. Porque ele está em estado de circuncidado. Ele não está cumprindo uma mitzvah. O estado de estar circuncidado, tem um momento que ele está circuncidado ou não está? O tempo todo. Então, a partir do momento que ele foi circuncidado, ele está em estado de Brit Milá. Ele está cumprindo a Torá o tempo todo, 24 horas por dia. A mão não é assim. Se aconteceu alguma coisa errada, tem o culpado do proprietário. É o proprietário. Não, mas mesmo se acontecer algo errado, mas isso não desfaz a Brit Milá. Depois que fez, está feito. Usando para o certo, para o errado, ele está ali cumprindo. Ele está cumprindo. Se está sendo bem usado ou mal usado, ele está cumprindo. A Brit Milá é a única mitzvah que o homem cumpre o tempo todo, depois que foi feito. Muito importante. A pessoa começa a fazer techuvá e às vezes sai, vai para o mundo, cai no mundo de novo, e circuncidou, né? Já está circuncidado, não tem como voltar atrás. Está cumprindo. Mesmo que ele não esteja cumprindo os outros, mas está
Está cumprindo. Esse não tem como ele fugir dele mais. Esse está. Cara, é corrida, viu? Ou seja, esse dependeu da vontade de quem? De quem mandou, não foi? Quem foi que mandou? Então o homem cumpre esse mandamento não porque o próprio homem deseja cumprir. É porque foi o Eterno que mandou. E é uma mitzvah que é cumprida o tempo todo. É a Brit Milá, a circuncisão. Baruch Hashem? Melhor que nós, ele, né? Hã? Ele é melhor que nós. Com certeza. A Brit Milá, por exemplo, torna o membro do homem um cumpridor permanente da mitzvah da Torá, enquanto os demais membros do corpo somente praticam a Torá no momento de exercer sua função de obediência. Baruch Hashem? Aqui vem uma profundidade. Quando Yaldá se deitou com a Zonar, todo mundo lembra dessa história, né? Então, quando Yaldá ele dormiu com a Zonar e a elevou a Quedesha, ninguém de sua tribo o condenou. Alguém condenou Yaldá? Quando ele se deitou com a Zonar, com a prostituta? Alguém fez um araxá contra ele? Apontou o dedo? Ninguém fez isso. Ninguém da sua tribo o condenou, pois não havia condenação na Torá para ele. Em seguida, sua nora surge grávida de um estranho que lhe havia prometido pagamento e deixou garantias. Todos descobriram pela garantia de pagamento que quem engravidou sua nora Tamar foi o seu sogro Yaldá. Ele então enfatiza que ela é justa. Que ela é justa. Muitos de sua tribo poderiam ter abandonado Yaldá e acusado de perversão sexual, se fossem egípcios. Mas ninguém abandonou e ainda receberam a linhagem de Mashiach. Então, se a gente for contar a história, é assim: Yaldá se deitou com a prostituta, depois descobre que era sua nora, engravidou a sua nora e agora vai ter que assumir o filho. Isso não é o modo pelo qual a sociedade contaria essa história. Não fica algo assim feio para Yaldá? Imagina essa situação sendo contada por um rachá. Que tipo de argumento, que tipo de questionamento ele colocaria para enfeitar o ataque a Yaldá? Prostituto, transgressor. Mas aí as pessoas que escutam, será que todo mundo que escutaria os argumentos de um rachá, de um acusador, conseguiria filtrar e fazer justiça, cumprir Torá, usar o membro, orelha, ouvido para cumprir Torá? Porque se passar pela orelha, pelos ouvidos, e cair no coração como perversidade, como Yaldá foi mal, então um rachá, ele pode muito bem comprometer outras vidas. Ele estraga outras vidas, ele faz outras pessoas transgredir Torá com mau julgamento, com mau juízo. Ele é um vírus, né? É um vírus. Só que o ato de Yaldá ter dormido o ato dele ter que procurar por uma prostituta, que é tão condenado, trouxe quem? Mashiach. Trouxe Mashiach. Imagina essa história na mão de Hassatã. Yaldá dormiu com a prostituta e depois descobre que é a própria nora. E ele começa a pôr enfeites nos argumentos, e enfeitar, e liga a churrasqueira e vai fazer um churrasco, e volta para o Egito. E vai comer carne do Egito. Baruch Hashem. Mas ninguém abandonou Yaldá
e eles ainda receberam a linhagem de Mashiach. Ou seja, quando eles ficaram ao lado de Eldá, eles cumpriram Torá. Foram cumpridores de Torá. É muito comum um varão ser abandonado pelo juízo da justiça estrangeira, da moral do Egito. É muito comum. Temos também o caso de Davi Hamelech, do rei Davi, que coabitou com Betsheva. E nenhum israelita abandonou Davi. E ainda receberam a linhagem de Mashiach deste relacionamento. Imagina na boca dos estrangeiros que Davi pegou a mulher de Uria, chamou o palácio e fez fuque-fuque com ela. E ainda engravidou ela. Aí os perversos, com seus argumentos, Suas teologias, com as suas astrologias, o que eles podem fazer com uma história dessa? Sem saber os detalhes, sem saber coisas que só Davi e Betsheva sabia. abrilhantar para condenar os dois. E abrilhantar para condenar os dois. É o que acontece com a injustiça. Só que quem negou isso, negou quem então? Mashiach. Negou o Mashiach. Isso é uma forma de negar o Mashiach. Até no dia de hoje, se negar essas duas histórias, Está negando o Mashiach. a Mashiach, a de Renome também, se É. negar também está negando. Negando o Mashiach. Essa história é bem É, interessante. e se nós julgamos alguém, alguma pessoa, Estão negando Mashiach. estamos negando o Mashiach, a mesma coisa. São negadores de Mashiach. Essa é a realidade. E aqueles que ficaram com Yaldá receberam a linhagem de Mashiach. Aqueles que ficaram com Davi receberam a linhagem de Mashiach. Justiça do Eterno não tem nada a ver com justiça de homem. Nada a ver com justiça de homem. E nós temos que aprender a executar na nossa vida a justiça do Eterno, não a justiça dos homens. Amém? Amém. Para que a sua mão ela não fique suja. Ela não fique suja. E se você for apontar o dedo para alguém, que seja para falar assim, eu quero perdoar aquele, eu quero abençoar aquele, eu quero que aquele ali prospere, eu quero que aquele tenha saúde, eu quero que tenha shalom. Aponte assim. Não queira ser juiz de outras pessoas.